Olá, alunos da ZipByte, estamos iniciando mais uma aula do InDesign. Nessa aula nós vamos ver como nós podemos criar um álbum de fotografias no InDesign. É bastante utilizado, para a gente criar álbum de fotografias para casamento. Nessas aulas que nós vamos fazer, eu vou criar um álbum de casamento. Eu vou pegar, claro, algumas imagens na internet e eu vou tentar criar só para mostrar mais ou menos para vocês como funciona. Então, nessa aula, nós iremos configurar esse álbum que a gente vai começar, um álbum de casamento. Então, vocês vão clicar aí em criar. Aqui vocês têm que escolher o modelo de impressão, porque a gente vai imprimir, depois com uma gráfica esse álbum de casamento. E aqui a gente vai escolher o tamanho. Eu vou deixar aqui do tamanho de centímetros. Eu vou colocar esse álbum com 30 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Tem outros tamanhos, esse não é um tamanho que deve ser seguido obrigatoriamente. Vocês deixem marcada a opção aqui de páginas opostas, assim a gente vai poder ver a página 1, a 2, a 3 e a 4 e assim por diante, uma do lado da outra. Se vocês não marcarem isso, ele vai mostrar cada página, ele não vai mostrar as páginas em sequência, por isso que eu deixo marcado aqui páginas opostas para mim conseguir ver a primeira página, a segunda página, uma do lado da outra. A quantidade de páginas vai depender da quantidade de fotos que você vai colocar nesse álbum, eu vou fazer de conta que esse álbum vai ter lá mais ou menos umas 100 fotos, um álbum pequeno de casamento, Então, ele vai ter 100 fotos e essas 100 fotos estarão distribuídas para mim em... Deixa eu ver, vou colocar mais ou menos umas 3 fotos. Eu vou colocar aqui a quantidade de páginas, 20 páginas. Se caso precisar aumentar, tem como aumentar depois. E se caso precisar diminuir, também tem como a gente tirar algumas páginas depois. Aqui na parte de sangria, vocês vão colocar como de costume a sangria de 5 milímetros, centímetros não, tá bom, pessoal? Então, vocês vão colocar 0,5. Por que 0,5? Porque eu escolhi aqui centímetros. E se você colocar 0,5, vira milímetros. Por isso que eu coloquei aqui. Se tivesse configurado em milímetros, era só digitar 5 direto aqui, tá bom? Então, eu vou clicar peraí. Isso, já vi a orientação, tá certo, deitada. Eu vou clicar em criar. Então, aqui nós conseguimos ver, a primeira página e as demais páginas aqui, ó. Tá vendo? Uma do lado da outra. Por que eu gosto de ver assim? Alguns álbuns fica bem legal quando a gente coloca uma foto pegando 2 páginas assim. Às vezes fica legal, por isso que colocando assim uma do lado da outra, a gente consegue ter essa noção como que vai ficar nas 2 páginas, Por isso que eu preferi escolher esse modelo aqui do nosso álbum. Então, essa aula foi mais para configurar esse nosso arquivo que a gente vai começar, que é o álbum de fotografia. Então, pessoal, eu vou mostrar agora. Aqui a gente configurou manualmente o nosso álbum, A gente colocou a sangria, tudo manualmente. Porém, como eu falei na aula passada, vocês podem escolher uma gráfica da preferência de vocês e é bom pedir o gabarito dessa gráfica antes de fazer um arquivo. O gabarito nada mais é nada menos que um documento já pré-configurado. Então, esse documento já está com tamanho,
com margens, com sangria, tudo correto. É só você fazer a sua arte nesse gabarito. Aqui a gente viu como faz o gabarito do álbum manualmente. Eu vou abrir aqui, ó. E aqui naquela gráfica, a gente viu aqui na opção de... Na aula passada eu mostrei, né? Aqui eu escolhi uma gráfica aqui porque ela tem alguns gabaritos que eu posso mostrar para vocês, né? Então, eu vim aqui na seção de gabaritos dessa gráfica. E aí, aqui nós temos os modelos de gabarito que a gente pode baixar. No caso, agora eu quero baixar um gabarito de álbum. E aqui nessa gráfica, eles colocaram como foto-livro. Não está escrito álbum, está escrito foto-livro. Talvez em outras gráficas que você for pesquisar, pode estar escrito álbum ou pode estar escrito igual aqui, foto-livro. Então, eu vou clicar aqui, ó, foto-livro. E aí, ele vai me mostrar alguns modelos que ele tem, o formato. Então, eu vou escolher esse aqui, ó, 21 por 28 centímetros. Ou então esse aqui, né, que fica bem parecido com aquele que eu tava fazendo, de 30 por 20. Vou escolher esse aqui, gente. 29,7 por 21 centímetros. Aqui, acabamento, esse daqui é as pontas do nosso álbum, né? Eu vou deixar quadrada. A capa, qual é o tamanho da capa? Você pode colocar o mesmo tamanho aí, né? Porque não tem como você fazer uma capa diferente do tamanho do álbum, né? Você escolhe aí o tamanho da capa, mesmo tamanho. E acabamento. Aí aqui você pode escolher o acabamento de orelha, né? Eu vou colocar como de 12 centímetros. E continuar. Aqui ele me deu o modelo para Illustrator. Como eu disse, algumas gráficas têm somente gabaritos para o Illustrator. Mas se vocês acharem aí alguma gráfica que imprime para InDesign, pode escolher. Eu vou abrir o do Illustrator só para mostrar. Pronto, carregou aqui. Aí eu vou abrir o arquivo. Aqui nós temos a capa. E aqui dentro. Então, tá separado. Eu vou abrir primeiro dentro do álbum. Então, pessoal, aqui o documento abriu e foi apresentado pra gente aqui, ó. Tem a contracapa, a capa. Aqui a gente vê a parte que o álbum vai ser dobrado, né? E aqui nós vemos a parte interna, tem o verso da capa, frente da contracapa. É bom que veio escrito, tá vendo? Veio escrito, e aqui nós vemos a quantidade de páginas. É a mesma coisa aqui lá no InDesign. Aqui a gente também consegue ver a parte de dentro. Esse aqui veio bem explicadinho. Ó, ele até explica a área onde vai ser colado esse álbum lá na gráfica, né? Então, essa gráfica aqui mandou um documento de gabarito bem explicado para evitar erros, né? Configurei manualmente aqui, porque naquela gráfica não tinha o gabarito do InDesign, mas a gente pode seguir esse modelo aqui, que abriu aqui no meu Illustrator. Então, pessoal, nessa aula foi para a gente configurar primeiro o nosso álbum, e nas próximas aulas a gente vai dar continuação e nós vamos fazer a diagramação desse álbum de casamento. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!